Queridos, a graça e a paz do nosso Salvador. Para a nossa meditação neste dia, desejo ler Hebreus capítulo 12, versos 6 ao 8. Pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, logo sois bastardos e não filhos. Agora desejo ler o Salmo 32, de 1 até o 5. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Olha, comete pecado gravíssimo, até blasfêmia, aquele que não entende Deus e o chama de carrasco, de Deus mau, entre outros adjetivos. Antes de discorrermos sobre os textos lidos, desejo contar-lhes uma verdadeira história que aconteceu numa sala de aula entre alunos do ensino médio. Um aluno, filho de pais ricos, recebeu dos mesmos um presente, um caro e lindo relógio. O relógio era tão importante para esse garoto que ele mostrou para os colegas e não usava no braço. Ele guardava na sua pasta escolar. Um colega seu cobiçou muito esse relógio e quando houve uma oportunidade, furtou mesmo. Ocorre que isso aconteceu em sala de aula e o aluno, ao abrir a sua pasta, percebeu que o relógio ali não estava mais. E, queridos, ele compartilhou isso com o professor. Então, o professor, com muita sabedoria, pediu que todos os alunos ficassem em pé, pois ele queria revistar o bolso de cada um deles. Mas, surpreendentemente, o professor pediu que todos os alunos fechassem os seus olhos. E assim, queridos, ele começou a olhar bolso por bolso. E depois ele achou o relógio e mandou que todos os alunos assentassem e entregou o mesmo para aquele jovem. E o professor guardou silêncio, não repreendeu, não falou nada, simplesmente, queridos, continuou ministrando a sua aula. Passado alguns anos, o professor estava sentado, já bem idoso, sentado numa praça, debaixo de uma árvore, e naquele momento apareceu um ex-aluno dele e perguntou: olha, professor, mas que honra poder vê-lo, o senhor não lembra de mim? Aí o professor: não lembro. Ele falou: pois é, professor, eu sou aquele aluno que furtou o relógio do colega.
E naquele momento, o professor ficou em silêncio e o jovem continuou a dizer: olha, professor, aquele dia foi um dia mais constrangedor para mim, mas também não poderia deixar de dizer que eu fiquei impressionado com a atitude do Senhor, que não me dedurou. Aí o professor pegou e falou: sim, eu me lembro deste fato aí do relógio, mas eu não sabia que foi você que furtou aquele relógio, porque eu também fechei os meus olhos para não ver. Queridos, que lição tiramos aqui? Se corrigir precisa humilhar, então não servimos para ensinar. Isso me faz lembrar de um ensino do Senhor Jesus Cristo. Se teu irmão pecar contra ti, vai e em particular com ele conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste a teu irmão. Mateus 18, versículo 15. Esse professor foi tão prudente e sábio que mandou que todos fechassem os olhos, e ele também fez isso para não ficar em sua memória quem cometeu o delito. Não humilhou, não permitiu que os outros alunos marcassem o colega e cometessem bullying contra ele. Ministrar disciplina não se trata de humilhar o disciplinado. Por falta de ética pastoral ou mesmo sabedoria, já vi muitos pastores humilhando crentes de púlpito, revelando os seus pecados ocultos e expulsando essas pessoas de sua igreja na frente de todos. Já vi pessoas entregando profecias na igreja lotada, dirigindo a certa pessoa, dizendo: você adulterou e fez isso e aquilo. A pessoa humilhada some da igreja e possivelmente deixa os caminhos de Deus. Se observarmos as atitudes dos profetas do Antigo Testamento, quando Deus os usavam para advertir o rei, como fez com Davi depois do adultério, enviou o profeta Natã diretamente no palácio do rei, e este entregou o recado duro somente ao rei. E assim aconteceu também, queridos, quando Davi levantou o censo, entre muitos outros exemplos bíblicos, como Deus corrige aqueles que ele ama. Salomão ensinou: porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o Pai repreende. Provérbios 3, 12. Sim, Deus corrige a quem ama. Então podemos perceber que a disciplina é uma evidência do amor de Deus para os seus filhos. Às vezes, queridos, não percebemos, mas essa disciplina vem através de provações e sofrimentos que possuem um caráter pedagógico, pois o propósito divino é o de aperfeiçoar seus servos. E por isso que o autor da carta aos Hebreus nos ensina: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Hebreus 12, 5, 6. No lugar de reclamar, dizer que Deus não te ama, está sendo duro demais, deve fazer como diz o autor sagrado: não menospreze a correção que vem do Senhor. Acredito que o autor da carta
aos Hebreus, lembrou destas palavras de Salomão, dita cerca de 1000 anos antes dele. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3, do 11 ao 12. O pai que ama não deixa o seu filho à própria sorte, vai passando paulatinamente os ensinos para a vida e com certeza ele vai colher bons frutos. Como o Senhor nos quer com ele, queridos, no céu, salvo, nos corrige para alcançarmos esse bendito galardão, a coroa da vida eterna. Assim, você que ama Jesus, o serve, nunca confunda a correção do Senhor com um suposto desfavor divino, quando, na verdade, o sentido correto é exatamente o oposto. Na frase, o Senhor corrige a quem ama, a palavra corrige, queridos, traduz um termo que transmite o significado de repreender, tanto através de instruções, quanto através de castigo ou punição. A correção divina, aceita por nós, nos torna perseverantes até o fim. Observe o que lemos em Hebreus 11, 1 e 12, 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Basta lermos os evangelhos para observarmos que Jesus foi exemplo para nós de alguém que foi perseverante em meio às provações. Jesus Cristo experimentou grande sofrimento para executar o plano eterno da redenção, a fim de conduzir o povo de Deus à glória. Ele suportou a cruz, queridos, em troca da alegria que lhe estava proposta, como diz Hebreus 11, versículo 2. Os irmãos já pensaram na vida dura de Moisés, de Arão, de Josué e Calebe? Eles tiveram que passar, queridos irmãos, uma vida de 40 anos sem conforto algum, morando no deserto pela disciplina que Deus aplicou aos israelitas rebeldes, ingratos, murmuradores e que blasfemaram contra Deus. Esses ingratos morreram no deserto, mas Moisés, Arão, Josué, Calebe, as crianças, as pessoas de Deus, e abençoados, tiveram que viver uma vida nada confortável no deserto. Estou falando em 40 anos, irmãos, não 40 dias. Passe uma semana no deserto, mesmo com água, comida e morando em tenda, não é como viver no conforto de sua casa. E não se esqueça que qualquer disciplina divina está muito aquém de toda provação suportada pelo Filho de Deus. O Senhor está nos preparando, queridos, para a herança eterna por meio de duras provações também. Me lembro de um ensino de Jesus: portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, serem lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo 2 olhos, serem lançados no fogo do inferno.
Deus é um Pai amoroso e zeloso. Ele corrige a quem ama e açoita a todos que recebe como filho, porque vê o crescimento dos seus filhos. Todos somos imperfeitos, queridos, e precisamos de correção. Se Deus ignorasse isso e não nos disciplinasse, isso significaria que o seu zelo por nós não é verdadeiro, pois um pai amoroso sempre quer ver o melhor de seus filhos. O escritor bíblico lembra que um filho sem correção está mais para um bastardo do que para um filho reconhecido. Hebreus 12, versículo 8. Você se acha um bom filho, uma boa filha? Então mantenha-se submisso ao nosso Pai espiritual, que é perfeito e infinitamente sábio, justo, bom e amoroso do que o Pai terreno. Observe a leitura de Hebreus 12, 9. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Saiba, queridos, que Deus te ama o suficiente para querer você perto dele sempre. Amém? Vamos orar. Grande e eterno Pai, honra, glória, louvores a ti são devidos, porque só o Senhor é Deus, é o Shaddai, poderoso Deus. Obrigado pelo grande privilégio de sermos chamados filhos de Deus, herdeiros da nova aliança em Cristo. E como filhos somos amados, queridos pelo nosso Pai Celestial. Senhor, cuida de nós, nos trata, Senhor, como filhos. Obrigado, Deus, pelas disciplinas, pelas correções aplicadas, porque o Senhor quer o nosso crescimento. Ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer, creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti, porque me deste o riso e a dor, me deste o amor. Teu amor, creio em ti, creio em ti. Se abate sobre nós seu desejo, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti.
vez que neste mundo eu